Olá pessoal, meus amigos, meus alunos, não necessariamente nessa ordem, mas com certeza no contexto do maravilhoso mundo do direito médico. Maravilhoso mundo do direito médico aqui oferecido no curso de pós-graduação em Direito Médico Hospitalar pela Escola Paulista de Direito. Curso brilhantemente capitaneado, coordenado pelo meu amigo, professor, mestre Marcos Vinícius Coutres, a quem eu agradeço imensamente mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. Muito bem, nós vamos falar hoje de direito médico. Antes disso, perdão, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Alberto, sou professor de Direito Médico da Escola Paulista de Direito e olhem só, no mundo de tanta tecnologia, ofereço para vocês os meus dados aqui de contato para quem quiser conversar comigo por e-mail ou pelas redes sociais, tá bom? Gente, nós vamos falar hoje de direitos dos pacientes. Muito bem. Mas quando se fala em direito dos pacientes, nós temos que pensar efetivamente na posição jurídica que esse sujeito protegido está. Ele pode estar não necessariamente numa situação jurídica protegida, situação jurídica subjetiva que lhe dá proteção em função do seu estado de paciente. Ele pode ser portador de uma doença e essa doença lhe garantir direitos. Então nós precisamos pensar na posição jurídica do sujeito para entender que feixe de bens e serviços ele terá direito, beleza? Então vamos primeiro aqui traçar uma linha de corte. Quando se fala em direito dos pacientes, nós temos que pensar mais amplo em direitos decorrentes do estado de paciente, em direitos decorrentes do seu estado de saúde, enfim, são vários aspectos que nós vamos abordar nesses vídeos daqui para frente. Muito bem, mas antes disso, eu quero falar com vocês sobre uma outra questão, sobre um outro aspecto de interesse muito importante quando se fala em saúde e quando se fala em direitos decorrentes do estado de saúde. E esse aspecto importante, gente, é a dignidade da pessoa humana. Ixi, aí vocês vão dizer para mim o seguinte, lá vem o professor Carlos falar desse tudo e nada no âmbito do direito, mais especialmente no âmbito do direito da saúde. Não, gente, espera lá. Não vou fazer um discurso sobre dignidade da pessoa humana. Vou trazer alguns aspectos da dignidade que vão ser importantes para o enfrentamento das questões que nós vamos tratar nessa disciplina de direitos dos pacientes. Muito bem. Dignidade da pessoa humana é fundamento de nossa República e ela pode ser analisada sobre algumas esferas de interesse. Primeiro é que o ser humano tem que ser respeitado porque é homem, porque é mulher, porque é ser humano. Essa é uma visão antropocêntrica, importante, válida, reconhecida e aceita. Mas olha, um pequenino recorte nisso tudo. Essa visão antropocêntrica tem sido relativizada uma vez que está se reconhecendo que o meio ambiente, os animais, eles são importantes não porque servem ao homem, mas sim porque eles têm importância intrínseca por eles mesmos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro aspecto é o aspecto da dignidade da pessoa humana. É o aspecto que o homem deve ser respeitado pelo simples fato de ser homem. Muito bem. Outro aspecto importante da dignidade da pessoa humana é o seu elemento que conflui, que converge para a autodeterminação de cada um de nós. E a autodeterminação de cada um de nós
é um elemento importante para o direito médico, haja visto a questão, por exemplo, do termo de consentimento livre, informado e esclarecido e da minha liberdade enquanto paciente de escolher os tratamentos médicos que eu posso ou não ser submetido hoje ou depois, através das diretivas antecipadas de vontade. Muito bem. O outro aspecto de interesse da dignidade da pessoa humana é o mínimo existencial, ou seja, eu tenho que garantir o mínimo para uma vida de qualidade. O princípio da qualidade de vida que se relaciona aí sobre vários aspectos com o direito médico. Eu não estou falando que o princípio da qualidade de vida vai me garantir o direito de ser saudável, tá? Mas vai me garantir o direito a prestações mínimas em saúde. Guardem essa expressão, prestações mínimas em saúde, tá bom? Outro aspecto de interesse para a gente é o valor compartilhado da dignidade da pessoa humana. O que o valor compartilhado da dignidade da pessoa humana quer dizer para a gente, pessoal? Quer dizer o seguinte, apesar do meu direito à autodeterminação pessoal, em alguns aspectos, o Estado pode interferir. Ele passa-se a ideia do seguinte, sobre alguns aspectos, mesmo que eu não queira, o Estado vai interferir na minha vida para garantir o bem comum, que é a finalidade do Estado. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho direito à autodeterminação? Sim, tenho. Mas eu posso beber e dirigir? Não, não posso. Há uma interferência do Estado na minha vida. Eu posso dirigir a velocidade que eu quiser? Posso. Tenho esse direito? Não tenho esse direito, porque isso coloca em risco a coletividade. Muito bem. Especialmente com relação ao direito da saúde, ao direito sanitário. Eu tenho direito à autodeterminação? Tenho. Eu posso me negar a tratamento médico numa situação de pandemia? Não, não posso. Aí o Estado vai interferir na minha vida, porque isso é bom para mim, e bom para mim é bom para toda a coletividade, tá bom? Conseguimos aí mostrar toda a esfera de interesse da dignidade da pessoa humana sob o enfoque aí do direito da saúde. Espero que sim, mas fico aí à disposição para maiores discussões quanto a isso. Muito bem, gente. Essa dignidade da pessoa humana, ela está no núcleo essencial, imutável, núcleo duro de todos os direitos fundamentais. E aí a gente vai incluir, por óbvio, os direitos individuais e os direitos sociais ou coletivos. Direito individual à vida, direito social à saúde ou às prestações de saúde. Se a dignidade da pessoa humana está no núcleo duro, imutável, de todos esses direitos fundamentais, de todos os direitos fundamentais, o que a gente pode extrair disso? Que o Estado tem que oferecer o mínimo. O mínimo para que eu possa me incluir na sociedade. O mínimo para que eu possa me incluir na sociedade está relacionado, aqui dentro do contexto que a gente está estudando, às vulnerabilidades sociais. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Pessoal, em todo momento da nossa vida, nós estamos vulneráveis a que nos aconteça alguma coisa. Nós vivemos em estado de vulnerabilidade social, individual, mas nós vivemos. Por exemplo, estou gravando esse vídeo para vocês agora, posso sair daqui, cair da escada, eu estou vulnerável a isso. Mas existem algumas situações que essa vulnerabilidade ela está potencializada. Em que situação essa vulnerabilidade está potencializada? Por exemplo, uma criança fica em situação de vulnerabilidade potencializada em relação a um lar conflituoso, por exemplo. Uma pessoa idosa, ela está em situação de vulnerabilidade social potencializada. E, gente, o paciente,
está em situação de vulnerabilidade potencializada. Por quê? Ele se apresenta ao médico com uma doença, com uma morbidade, enfim, ele não está bem e ele precisa de tratamento médico. Quem pode oferecer tratamento médico para esse paciente? O médico. O médico está numa situação, vamos dizer aqui, superior em termos de conhecimento. Então eu estou frente ao médico numa situação de vulnerabilidade potencializada. E vou dizer para vocês o seguinte, vejam como é importante essa situação de vulnerabilidade potencializada. A gente tem o direito fundamental à privacidade, não tem? Eu acho que isso é incontroverso. Quando nós resolvemos que vamos ao médico, nós renunciamos ao exercício do nosso direito fundamental à privacidade e intimidade, não renunciamos? Pensem bem, o tanto que a gente renuncia do nosso direito à privacidade e intimidade no consultório médico ou no consultório de um cirurgião dentista. Nós vamos dizer o que comemos, o que fazemos, o histórico da família, aquilo que sentimos, nós vamos ser tocados, nós vamos ser manipulados, eventualmente nós vamos ter que nos despir, enfim. Nós renunciamos ao exercício o exercício do nosso direito fundamental à privacidade e à intimidade. E por que isso? Porque em determinado momento nós ponderamos e achamos que a minha saúde é mais importante do que isso. Aqui um outro recortezinho, que é o seguinte: nós renunciamos ao exercício desse direito fundamental à privacidade e à intimidade porque nós acreditamos que a nossa saúde em determinado momento é mais importante do que isso. Só que parte dessa nossa decisão de renunciar a esse exercício está relacionado com a certeza de que aquilo que nós falarmos em ambiente médico está protegido pelo sigilo. Tudo bem? Ótimo, então. Já vimos que nós temos vulnerabilidades e que essas vulnerabilidades ficam potencializadas em determinado momento. O que o Estado faz? Ele acaba selecionando situações de vulnerabilidade maior ou menor. A partir daí, ele passa a nos oferecer direitos considerando determinada situação jurídica subjetiva que estamos. Vou dar um exemplo? Sim, pessoal, vou dar um exemplo. Eu sofri um acidente, tive que amputar as pernas. Tenho mobilidade reduzida a partir daí. O Estado vai interferir na atividade econômica, na nossa ordem econômica, e vai determinar as questões relativas à acessibilidade, por exemplo. E é um grande exemplo. O Estado faculta à iniciativa privada o exercício de atividade econômica voltada para a prestação de serviços em saúde. Mas o Estado interfere nisso, garantindo o mínimo a que se deve ser oferecido para as pessoas. O Estado cria, dentro do nosso sistema de seguridade social, a Previdência Social. Isso significa o quê nesse contexto que a gente está falando? Se eu perdi essas duas pernas, eu tenho direito à acessibilidade, eu também tenho direito a, se eu for contribuinte do INSS, a uma aposentadoria por invalidez, se for o caso, ao auxílio doença, se for o caso, ao auxílio acidente, se os fatos e circunstâncias forem enquadrados naquilo que prevê a Lei 8.213. Muito bem, vocês estão vendo que eu me apresento em situações jurídicas diferentes, em que as minhas vulnerabilidades são protegidas, ok? A partir de riscos que o Estado e a gente, através do contrato social que nós adotamos, selecionamos e entendemos como válidas. Tudo bem? Então, quando se fala em direito dos pacientes, não estamos apenas falando dos direitos decorrentes da relação médico-paciente. Nós estamos falando de direitos decorrentes das nossas vulnerabilidades relacionadas
direta ou indiretamente com a saúde. Tá bom? Para encerrar essa primeira parte do nosso encontro, eu vou lançar para vocês uma questão. Lembra que eu falei lá em cima, que lá em cima quer dizer um pouquinho antes, que deve-se assegurar o mínimo existencial? A pergunta é, em saúde, em que o sujeito protegido busca a garantia da sua integridade física, mental, psicossocial, enfim, nessa esfera de interesse que a gente se enfoca, qual seria o mínimo a ser oferecido? Os tratados internacionais falam que o Estado deve oferecer o melhor nível de saúde possível. O que é possível em saúde? O que é bom para mim em saúde? Quais são efetivamente os direitos que devem ser garantidos para todo ser humano? Elemento ontológico da dignidade da pessoa humana. Pessoal, reflitam aí, se é tudo para todos, se é um pouco para todo mundo, e se um pouco para todo mundo implicaria numa proteção insuficiente quando se enfoca o direito fundamental à saúde. Tá bom, gente? Esse foi o nosso primeiro encontro para o curso de Direito Médico e Hospitalar da Escola Paulista de Direito. Até já, pessoal. Um grande abraço.